Boa noite, galera do Ideia Podcast. E aí, como é que vocês estão? Estamos hoje aqui, né, quinta-feira, mais uma edição do Ideia Podcast. Amém, cara. Passamos por muitas ideias podcast e vamos passar por milhões ainda. Então, boa noite aí, Thiago. Boa noite. Como é que você tá, parceiro? Tudo na paz mesmo? Como é que você tá aí, Leicinho? Como é que passou a semana? Bem, graças a Deus. Bom demais dar conta. Muito. Não vou parar não, hein? Ó, já mandar um abraço aqui para um dos nossos patrocinadores aí, Tio Wilson, né? Um parceiro que tá com a gente, acompanhando a gente desde o começo também. Mandar um forte abraço aqui também pro pessoal lá das Quermed, para todo mundo, né? Os médicos, enfermeiros, recepcionistas, todo mundo que atende gente lá excepcionalmente. Hoje a gente está aqui com o pastor Luiz Carlos, aí jogador de futebol, né? Tem muita história para contar pra gente. Ela também é secretário, né? Desculpa aí, a gente deu um branco agora, secretário de esporte, pastor também, né? Prega um pouco da palavra de Deus, isso é uma maravilha. Seja muito bem-vindo ao Ideia Podcast aí, porque ficamos muito felizes de receber seu convite, ou a gente fazer um convite para você, né? Hoje eu tô meio perdido, né? Mas ter aceitado o nosso convite, uma boa noite, seja bem-vindo ao Ideia Podcast. Boa noite. Pastor, estamos juntos. Eu não fiquei muito lisonjeado, né, por poder se lembrar. Eu vou te falar com você uma coisa. Se tem uma coisa que os ex-atletas eles sentem, é essa falta de estar junto, de participar, porque depois que você sai da mídia, você para de jogar, parece que você é esquecido. Então, quando vocês me convidaram, isso me encheu de alegria, de motivação, e para mim é um prazer estar aqui, para mandar um abraço a todos que estão conosco no Ideia Podcast. Boa noite, pastor. Como o Lucas já tinha falado aqui, você já com um nome que já foi cogitado já desde o nosso primeiro episódio, né? Bastante. Um nome forte. E assim, eu fico muito feliz mesmo de você ter aceitado, tirar um pouquinho do seu tempo. Tava lá na igreja lá agora, né? Parece. E aí, veio pra cá, veio participar do Ideia Podcast. A gente fica muito feliz mesmo. Pastor, pode te falar, pastor? Fica muito Luiz Carlos, vai variando. Eu já fui em Morrinhos, né? Eu fiquei 13 anos em Morrinhos. E aí eu estou ouvindo uma voz grossa atrás. Tio, pastor, professor, fica à vontade. É da forma que se sentir bem. Eu também ia fazer essa pergunta. Pode chamar de pastor? Não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Bacana. E conta um pouquinho pra gente aí como é que foi tudo, como é que começa a história do Luiz Carlos como atleta, que isso aí eu tô muito curioso. Quem reparou e viu que eu tô nervoso, gente. Qualquer jogador profissional assim que tem história não é fácil não, é a primeira vez. Seu time? Já fez gol lá? Não. Não? Contra o seu time, não. Não, contra o meu não, né? Mas conta um pouquinho da história, como começou a história como atleta aí, tem muita gente que tá curioso pra É um começo praticamente de toda criança, né? Meu pai era cruzeirense, eu sou caçula de 12 irmãos, eram 11. O Edivaldo era o caçula, eu não conheci, né? Ele faleceu de meses, não sei se 6 meses, 3 meses. Ele faleceu e aí eu nasci. E já nasci, meu pai praticamente já apresentou a carteirinha do Cruzeiro, então já nasci cruzeirense. E o sonho de ser jogador, né? Eu tive um grande incentivador, meu pai incentivava muito, era um construtor. Ele construiu. Não chegou a jogar bola? Não chegou a jogar. Os meus irmãos mais velhos jogaram. Inclusive eu tenho um irmão chamado Edson, que foi minha inspiração, eu carregava chuteira para ele, e ele jogava muito. Eu acho que ele pode juntar eu e o Anderson para dar ele. Ele jogava muito, só que ele era do tempo dos boleirão, daqueles caras que pulavam a concentração, quebrava o ônibus, né? Então ele chegou a jogar profissional, mas não era profissional. A verdade era o começo, né? Era um semi-profissional, vou dizer. Mas ele foi minha inspiração e eu sonhei em ser jogador de futebol. Eu trabalhava eu sou torneiro mecânico, né, com profissão, eu formei em tornearia, mas carregava o sonho. Depois eu fui mexer com pedra preciosa. Eu trabalhei junto com o pai do Fred, eu conheço o Fred desde 6, 7 anos de idade. Ele jogou com o meu sobrinho Ramon, ele frequentava a casa da gente, né? E o Fred, quantas vezes deitava na cabeça dele no campeonato do Ouro Preto, eles me buscavam para jogar, mas eu tinha aquele sonho, e eu, na verdade, financeiramente, eu nem precisava ser profissional, mas eu carreguei esse sonho. Então, eu fui fazer o teste no Cruzeiro, na época era no Barro Preto, era a sede do Cruzeiro, um bairro nobre em Belo Horizonte chamado Barro Preto, e eu fiz o teste, passei. O primeiro teste já passou já?
Primeiro assim, porque é uma sequência, né? Todos os atletas faziam futsal. O teste era o futsal. Depois que você ia para o campo. Então a gente ia para a quadra primeiro. Aí depois que ia para o campo. Então aí depois quando eu fui para o campo, aí eu fui para a base. E só que chegou um momento que a gente viajava muito, porque meu pai era construtor. Então não tinha como ficar. E eu muito novo, né? Na época era infantil, 12 anos. E a minha mãe não deixou eu ficar. Então nós fomos para o Governador Valadares, meu pai construiu 3 prédios lá de 3 andares. Ele era supervisor de obras, né? E aí o Cruzeiro foi buscou um primo meu de Ipatinga, onde o Somália também, que é meu primo, mora. E aí minha mãe não deixou eu vir. Então praticamente ali ficou. Depois eu voltei, aí fiz um teste no América, na base do América. O América treinava na nossa cidade, Santa Luzia. Ele mandava os jogos lá. E aí eu fui treinar. Aí eu passei no primeiro teste, aí depois ia para o Vale Verde, fui para o Vale Verde. Só que aí chegou a idade de namorar com a minha esposa, que é hoje, né? Então, você precisando de dinheiro para sair, aquela coisa, né, de jovem. E eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar como torneio mecânico. E nisso, o pai do Fred me chamou para disputar o campeonato amador em Ouro Preto. E aí eu fui disputar esse campeonato amador e eu fui o destaque. O mesmo olheiro que trouxe o Fagundes para o Goiânia foi o mesmo, Ademar Lage. Ele, acho que é Itabirito que ele morava, o jogo não levava Itabirito, não sei. E aí eu estava dando entrevista numa rádio depois da final. A Copa Itatiaia em Belo Horizonte, ela hoje é como uma Copa do Mundo para o amador. É o campeonato mais famoso. Inclusive o Ramon, meu sobrinho, está jogando a Copa Itatiaia, que parou recente de jogar no estado do Goiás, né? Então lá tem muitos jogadores e corre muito dinheiro. E eu tinha estado fazendo a final da Copa Itatiaia. Eu estava dando entrevista na Rádio Itatiaia, que é uma das mais famosas de Minas. E aí eles estavam me esperando, o Ademar lá falou, eu vim aqui para te buscar para levar para o Goiânia. Você quer ir? Então eu não tinha como pensar. E eu já tinha tido muitos convites, só que convites assim, mês que vem, daqui a 2 meses, e ele falou, não, hoje é domingo, terça-feira a gente viaja. Você quer ir? Eu falei, quero. Eu não tinha nem bolsa para viajar. Nem pensou, né? Não precisava, porque eu ganhava bem pelo treinamento. Eu mexi com Topaz Imperial, e era Topaz Imperial era sempre preciosa, hoje ela é preciosa, né? É uma pedra preciosa. E eu recebi a oportunidade, que era o dono do time, era o dono de lá em Rio Preto, e me deu essa oportunidade. Mas eu tinha um sonho, e eu vim com ele para o Goiânia. Chegou aqui, eu fiz 2 coletivos, eu fiquei uma semana, fiz 2 coletivos, aí eu assinei, era o Luiz Dário, o treinador do Goiânia, pediu minha contratação. Quando eu assinei com o Goiânia, o Ademar lá chegou com outra proposta do Atlético Goianiense. Aí eu assinei profissionalmente com o Goiânia, fiquei de 87 até 90. Em 89, eu estava para ir para o Internacional, ou para o Fluminense. O Ernesto Guedes, que era o treinador da seleção de Honduras, foi meu treinador, veio buscar eu, o Google e o Rubens Carlos. Nosso time de 89 era muito bom. Então o seu primeiro time profissional foi o Goiânia? Foi o Goiânia, profissionalmente foi o Goiânia. Eu tenho um carinho muito grande por ele, inclusive o Anderson, meu filho, que esteve aqui com vocês, no Ideia Podcast, ele subiu o Goiânia, subiu a primeira divisão. Eu trouxe ele de São Paulo, porque eu tenho um carinho realmente por Goiânia, né? Pelo Goiânia Esporte Clube. E aí, em 89 eu quebrei a perna, no meu auge, eu quebrei a perna, quebrou o perônio e rompeu o ligamento no clássico contra o Vila. Quebrou a perna e rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento e quebrou o perônio. Aí eu fiquei 6 meses parado, era o hexagonal final, tentei voltar para o jogo com a perna quebrada, mas aí eu desmoronei, não teve jeito. E aí a carreira foi deslanchando. Foi indo embora. Pessoal, vocês sabem que é tudo ao vivo, né? Quando é ao vivo acontece. Por isso, deu derramado refrigerante aqui, de novo, o derramou Coca-Cola. Você viu que isso? Eu olhei aqui que na tristeza. Você tá doido? Mas é porque é ao vivo, gente. Vocês vão relevando aí. Hoje parece que o trem hoje tá meio que assim. Pois é. Mas fala pra mim, como é que era a categoria de base naquela época? Hoje em dia a gente tem umas categorias de base altamente com uma performance bem alta, né? A estrutura boa. Como que era naquela época? A dificuldade era bem maior, né? Era bem maior, porque na verdade o Cruzeiro mesmo, a equipe de base do Cruzeiro, o Cruzeiro sempre mostrou jogadores altos e fortes. Aí foi uma dificuldade, né, como meio.
camisa 10, né? Então, era mais difícil tecnicamente, eram muitos jogadores bons. Hoje eu fui homenageado pelo Goiânia, recebi essa plaquinha do Goiânia, e eu estava conversando exatamente isso. Nós estávamos falando o trio de meio campo do Goiânia, e nós vamos falar o trio de meio campo do Goiás, o trio de meio campo do Vila e o trio de meio campo do Atlético Goianiense. Só craque. Só cara que jogou em time grande. Ó, o Pérez foi pro Fluminense, ele não passou por causa do joelho, né? O Idemar foi Flamengo, seleção brasileira. O Fagundes, que rodou vários clubes depois. O Atlético tinha o Defresh, que jogou no Botafogo, chegou na seleção brasileira, que era o Valdeir. O Vila tinha Nenê, tinha Tim, que depois foi para o Internacional. Então, era eu, o Edmar e o Hamilton Geleia. E nós três fomos praticamente um ano, esse trio, o meio campo do Goiânia, né? Então, a gente estava fazendo uma comparação. Então, a base era muito jogador bom. Era muito jogador bom. Era difícil. Era muito difícil. Porque hoje está nivelado, mas está nivelado na força física. Né? Eu até brinquei um dia com o Anderson, eu falei para ele assim, o pessoal está correndo tanto, que depois quando a bola chega, ele fala, e agora, o que eu faço com esse trem redondo? Porque corre tanto. Então, a forma de treinar, tudo era muito diferente. Um coletivo era um jogo. O pau quebrava. Era um jogo. Não. Se você fizesse graça, o cara vinha, batia e falava, não veio fazer graça aqui não. Era como se fosse um jogo de campeonato. Então hoje praticamente não tem mais coletivo, que a gente chama de coletivo apronto, né? Tinha o coletivo de quarta-feira para fazer os ajustes e o coletivo de sexta que era o apronto. Então, quer dizer, já estava pronto para o jogo, né? Ali. E hoje não, hoje é muito jogo reduzido, né? Hoje, para ter uma ideia, o aquecimento, a avaliação técnica hoje, quando você vai começar um campeonato, ela é toda feita na grama, na academia. Você não corre hoje mais em estrada de terra, como nós corríamos. Então, para entrar na base era muito difícil, porque tinha muito jogador bom, era muito menino bom. E sem contar também que você vê a diferença de antigamente para hoje, em questão de lesão também, né? Você vê que hoje em dia você fala da época de vocês, uma lesão não é na perna, não é nada. Hoje em dia eles trabalham tanto físico, igual você falou, não sai para ter um treinamento mais exaustivo, mais preparação, não fica muito naquela tática de academia, gramado. Eu acho que isso aí deixa o jogador mais manhoso um pouco. Porque igual da época de vocês é que você falou, estrada de chão, vamos correr, se pisar no buraco... Você já começava no coletivo. Só que tem um lado ruim, porque a maioria dos atletas do meu tempo, o Anderson, não sei se ele comentou aqui com vocês, quando ele esteve aqui, ele tem um atleta chamado Maisena, jogou profissionalmente, e é muito amigo meu, ele praticamente está aleijado, o quadril dele. Ele tentou com uma prótese. Então, a maioria dos atletas do nosso tempo, olha... A gente descia a escada da arquibancada. Pensa bem no impacto daquilo, quando você descer correndo, não é? Pensa bem correndo numa estrada de cascalho. Então, isso também era maléfico, desgastava muito. Então, assim, hoje, vamos tirar o exemplo da minha contusão. Eu tive uma torção numa semana antes, numa véspera do jogo contra o Novo Horizonte de Pamirim. O jogo lá em Pamirim, que era uma fumaça, aquele campinho pequeno lá, torcida em cima, e os caras batiam mesmo, porque o nosso time era muito novo, né? E eu senti o tornozelo. Se é hoje, os exames que eu ia fazer, eu não ia para o jogo no domingo, no clássico contra o Igual já foi. E eu fui para o jogo, né? Fiz uma gotinha e fui para o jogo. Porque hoje eles tiram o secar, eles fazem um furinho aqui, pegam o sangue, tiram o secar, e eles sabem se você está propenso à contusão. Então, por isso que às vezes se poupa o jogador, que ele está desgastado. Então, você previne. Hoje tem a prevenção, porque nós nem imaginávamos que isso de hexagonal final, nosso time estava muito bem, nosso time era muito forte em 89, o Goiânia tinha uma equipe muito forte. Então, quando o Rocha me deu o carrinho, eu tirei a meia, tirei a chuteira, nessa época nem era obrigado a usar caneleira. Eu tentei voltar para o jogo.
com o perônio quebrado e o ligamento rompido. Nossa. Então hoje, um atleta não faz isso nunca. Não vai fazer isso. E entra também um amor que a gente tinha para jogar. Eu comentei com você aqui em off, 3 meses, já fiquei 3 meses sem receber. Mas o amor que a gente tinha de jogar era tanto que a gente parece que não levava em consideração. A gente queria jogar. Até porque se você ganha o jogo, você tem como ir lá cobrar, né? Então você tinha aquela expectativa, vou ganhar o jogo para ir lá e cobrar esses meses atrasados. Então, o contexto é um pouco diferente, né? Daquele tempo. Às vezes a gente cita, a gente conversava muito isso mais do Guilherme, aí o pessoal acha que a gente é saudosista. Mas não é, porque realmente tem uma diferença muito grande. A dificuldade é maior. A dificuldade era maior porque havia muitos atletas bons. Não, esse dia fizeram uma entrevista com o Alex de Cabeção e perguntaram para ele é craque, falou, Alex, você não se sente injustiçado? Ele, como? Eu ia tirar quem da seleção para me colocar? O Ronaldinho Gaúcho? O Rivaldo? Entendeu? Então não tinha como. Você não ia jogar. Então os caras falavam assim, puxa, o Vladimir mesmo dia falou assim com o Ramon, se o seu time está jogando hoje, ele dá rico. Então, mas só que o contexto é diferente. Na minha época tinha também meias muito bons. Então eu era mais um dos bons, mas tinha vários bons. E hoje essa luta para arrumar um meia. Não temos nem na nossa seleção, não temos um meia esquerdo. E hoje, como você vê a seleção brasileira hoje? Sim, bem um dia mais antigamente, sim, você viu esses caras jogar e viu a seleção como está hoje. Tá precisando de jogar mais, Deus? Lógico, está precisando, tá. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba cometendo injustiça, né? Mas a verdade é que hoje virou uma mesa de negócio. Infelizmente é isso, né? Virou uma mesa de negócio. Eu choro de eu não ter tido empresário, né? Mas choro hoje por causa de ter um empresário. Entendeu? Porque na minha época, se tivesse empresário, talvez eu teria jogado em times maiores e tinha ganhado mais dinheiro. E hoje eu choro o empresário no sentido negativo, porque ele foi uma praga para o futebol. Às vezes o pessoal xinga o jogador, chama de mercenário, mas quem não faz nada, quem não está lá no palco e às vezes ganha muito mais dinheiro que o próprio atleta, que é o empresário. É o cara que articula. É o cara que articula. Então hoje o cara chega aqui, fala assim, olha, eu vou te dar 30 mil, mas eu quero que esse atleta fique aqui 2, 3 anos. Ele vai ficar. Entendeu? E de repente vai tomar o lugar de um menino que é craque. Porque aquele atleta, ele vai ficar. Ele vai ficar. O cara vai pegar os 30 mil e ele vai ficar 3 anos. O menino num juvenil, ele garantir 3 anos, se ele não virar jogador, porque não tem como ser jogador mesmo. Não é o ramo dele. Então, o empresário, nesse sentido, o empresário foi uma praga no futebol. Ele atrapalhou e muito, né? Mas no sentido do jogador, o jogador foi bom. Se eu tivesse empresário na época, eu tinha deitado. Né? E outros jogadores aí que hoje pararam, nós temos aí vários craques, né, que pararam de jogar cedo e que se tivesse um empresário forte, não tinha parado. Né? Então, infelizmente, hoje virou uma barganha. Não é igual a antigamente. O pessoal fala, nós tínhamos 2 seleções. Esse dia eu estava ouvindo o Cafu dando uma entrevista, num programa, num podcast também, e ele falou assim, olha, o nosso coletivo, nós raramente ganhávamos do time reserva. Era muito forte. Poderia ser campeão também a seleção reserva. Eu mesmo vi a Copa de 2002, foi tipo assim, a que eu vi foi campeão. Quando eu comecei a entender só de 94. Cara, aquela seleção, bicho, teve seleções melhores. Falam da de 94, eu não sei, porque eu não lembro de qual foi o ano que eu nasci, mas falam muito da de 94. Mas a de 2002, bicho, cara, que time entrosado, que time, cara, mágico. Você não viu aquilo mais na seleção. Porque eu acho que a nossa seleção é muito, vamos pôr responsabilidade em cima de um só. E na época não tinha como você pôr responsabilidade de um só. Na verdade, o que acontecia antes? Não tinha como marcar um só. Vamos baixar o nível um pouco? Aqui em Santa Helena, quando eu fui o melhor do estado, eu estava no Santa Helena, no time do interior. Então eu falava isso com o Estrela, que foi um craque que nós tivemos pelo futebol baiano. Eu falei, Estrela, não tem jeito de marcar nós dois. Não tem jeito.
Se eles começarem a colocar dois para te marcar, leva para a beirada para abrir espaço para mim. E se eles começarem a me marcar, dois me marcando, eu vou sair para a beirada para abrir espaço para você, porque não tem jeito. Então a seleção não tinha como. Quando os caras esqueceram o Ronaldinho, tinha o Rivaldo. Aí tinha o Bebeto, tinha o Romário, tinha o Fenômeno, tinha o Kaká. Então não era um jogador. Então nós vivemos aí um tempo que praticamente lá de trás fazia ligação direta com o Neymar. E por que eu admiro o Neymar? Eu não admiro o Neymar como pessoa. Não admiro. Eu admiro ele como atleta. Ele não esconde o jogo. No pior momento da nossa seleção, ele, com o Dunga, ele pegava a bola, às vezes até exageradamente. É isso que eu valorizo nele. Porque eu pensei até que eu seria treinador. Eu comecei como treinador em Morrinhos. Eu cheguei a fazer um jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo contra o Flamengo, a base do Flamengo, e nosso time era muito bom, o time que tinha Morrinhos. Eu achei que eu ia ser treinador. E eu sempre admirei isso no atleta, de não esconder do jogo. Pode errar, mas não esconder. Sempre foi a minha cobrança com o Anderson. Todas as vezes que eu ia ver ele jogar e conversar com ele, eu falo assim, não esconde o jogo. Meia tem que estar tocando a bola toda hora. Então, o Neymar não esconde o jogo, às vezes até exagerado, né? Que ele queria fazer tudo sozinho, mas não escondia do jogo. Então, eu tenho essa admiração por ele, por isso. Agora, fora de campo, não. Fora de campo, eu acho ele um péssimo exemplo. Acho, assim, ele poderia usar mais a figura dele, a imagem dele, beneficamente, né? Eu acho que ele é um mau exemplo, né? Teve uma época que chamavam o Anderson, meu filho, de Robinho. Eu falei que ele tira isso, o Robinho não pode ser exemplo para você, né? Não tem caráter, não tem moral. Então cria os seus dribles, né? Cria você, seja você. Sua própria personalidade. Exatamente. Eu tinha meu drible. E eu comecei a perceber que estava na hora de parar. Quando num jogo do Campeonato Goiano, eu vim com a bola, os caras gritaram, cuidado que ele vai fazer aquele negócio. Eu falei, professor, agora eu jogava do lado, eu sempre gostei de jogar do lado esquerdo, sendo direito, porque eu vou trazer a bola para o lado esquerdo do meu marcador, porque quem marca do lado esquerdo é o direito, né? Então eu vou trazer para o lado esquerdo dele para o meu lado bom. Então, a minha jogada até hoje é assim, aqui na BB. Um dia eu joguei Ainda brinca da bolinha? Brinca, tô jogando agora. Tá bem. Eu fui campeão em Morrinhos, tá bem. o time de Caldas, agora eu voltei a jogar, tô levando o Galé comigo, porque correr pra mim, né? Eu pensar, alguém tem que correr. O Galé da BB lá? É o Galé. Galé já também. Aí nós estamos disputando um campeonato lá em Piracanju, e eu brinco, é a mesmo drible, mas é difícil. Porque eu era muito rápido, né? E agora chutar eu ainda chuto um pouquinho forte ainda, né? Lá na pegada, o pessoal quando eu cheguei, eu tava o quê? Eu cheguei em 2017, vou fazer 7 anos, 2017. Eu cheguei aqui e fui campeão do livre. Eu tava com 2017, eu sou 63, eu tava com 54 anos e fui campeão do livre aqui. E aí eu disputei, eu cheguei a jogar, porque eu gosto de futsal. Eu só não jogo mais. O meu esporte, assim, em termos de futebol, é o futsal e o futebol de campo. Eu nunca gostei de só sair. Mas eu não jogo futsal por causa do tornozelo, porque é muito duro. Bate demais. Aí machuca, né? Pra mim é pesado. Aí eu vou proteger, acabo sentindo o joelho, porque eu vou proteger um pouco. Mas eu joguei aqui, tinha um menino que ele faleceu, um sempre ficava na arquibancada com a cadeira de roda. Lembro dele, esse nome dele. Eu fiquei sabendo depois que ele faleceu. Eu joguei um jogo, o time do Geminho. Eles congregavam lá comigo, aí me chamaram e eu vou jogar. Vou mostrar para vocês como é que joga futsal. Porque eu comecei no futsal e eu fui campeão várias vezes no futsal. E aí eu trouxe desse jeitinho, trouxe aqui, já trouxe para a direita e sapequei ela lá no treino. Aí esse menino me chamou depois e falou, o pessoal falando, pastor, você é pastor mesmo? Eu falei, você joga demais, pastor. Ele falou comigo. Ele falou, você joga demais. Eu gosto do futsal. Gosto muito do futsal, só não jogo por isso. Então hoje eu brinco um pouquinho na BB, jogo lá, sempre o campeonato das ABBs. Eu jogo esse campeonato das ABBs, né? Assim, região. Porque lá no local aqui não está dando para jogar, porque ele está sendo jogo terça e quinta. Eu falei, Caetano, terça e quinta não dá para mim, porque eu tenho fruto.
É 7 Inclusive, o campeonato lá acabou. Agora eu não joguei nenhum jogo. Ele até me ligou e falei, não, Acho que até meu vizinho que ganhou. fazer a inscrição eu vou fazer, mas eu não devo jogar. O Eduardinho. Ele joga mal, É porque, na verdade, você escreve, e aí quando vai funilando, você acaba sendo um dos principais jogadores ainda, né? É igual a Lena, esposa do galera, falou comigo. Pastor, no senhor com 60 anos, o senhor é reforço ainda de quê? Mas a questão é o seguinte, a cabeça, a cabeça, hoje é diferente. Às vezes você não tem o mesmo pique de antes, às vezes você não tem aquela corrida de antes, você não tem o Mas mesmo você tem estratégia, né? Você tem estratégia na cabeça. Não, aí pensar, ainda não pode pensar. Eu falei do Thiago essa semana, o cara tem que pelo menos saber a marca que vai jogar. O cara vai correr aqui e botar pra frente e correr pra cá. Porque o cara não sabe. Na verdade, a única coisa que eu estou dando conta mesmo é pensar. Mas assim, o alto meio de campo, cara, ele não precisa correr. E na verdade o meu forte sempre foi esse, armar, né? Armar, né? Eu tinha mais prazer de pifar, colocar o cara na cara do gol, do que eu mesmo fazer o gol. E dar uma canetinha. Gostava de uma canetinha. Eu falei com os meninos aqui, eu falei, quando eu cheguei, o Guilherme me der. Ele viu eu e meu filho jogando, com 15 minutos ele pôs a mão na coxa e ó, eu não vou deitar aqui. Olha, Esses dois neguinhos aqui, eu fico conhecido com o time dele. Ele, Léo, Bruninho, não sei se o Guilherme estava. Tinha uma panelinha deles. Eu vou falar pra você, final do ano, vamos marcar uma resenha, um futebolzinho, os amigos do Ideia Podcast, tem muito jogador de futebol aí pra brincar, hein? Já vai fazer um campeonato bem assim, top mesmo, vamos organizar mesmo. A gente teve a ideia aqui agora e já vamos levar pra frente. Final do ano vamos fazer um futebolzinho bem eficiente, fazer um futebolzinho, arrecadar uma cestinha. Bom, gosto disso. Isso é bacana. Jogar comigo aí. Opa, na hora. Não falou que é esporte, eu tô dentro. Não, mas é bom demais. Eu também gosto O pessoal demais. me liga direto. O Marcos Paulo, esse dia me ligou, joga vôlei, né? Ele tá com uma dupla, eles iam sair para fora. Eu falei assim, ó, pediram ajuda. Eu falei assim, se o secretário de esporte não eu falei assim, não, mas eu sei que o esporte tá no sangue. Você ainda mais vôlei. Eu joguei vôlei também, eu brinco vôlei também, eu fui tirado. Eu tenho uma turminha de vôlei lá na Cidela. Eu fiz a cirurgia no olho e esse dia eu tava parado. Aí hoje foi o retorno último. O médico liberou para tudo. Pode ir, voltar daquele jeito. Aí eu falei, só não foi aquele que eu já voltei, sabe? Você só esperou confirmar. Ele tirou o último pontinho que tinha no olho. Eu fiz uma cirurgia complicada, eu achava que eu tinha catarata, descobri era glaucoma. Então eu quase perdi deixei de enxergar porque a visão eu não perco. Eu posso deixar de enxergar, mas a visão não pode perder a visão, não. Perca a visão. Qual foi o jogo mais importante da sua vida? Hoje que você considera, você fala, não, esse jogo aqui eu não esqueço nem um minuto dele. Teve alguns jogos assim bem marcantes, né? Mas esse, a minha estreia foi um jogo marcante, mas assim, porque o Luiz Dário pediu minha contratação e na semana ele saiu do Goiânia e foi pro Vila. E a minha estreia foi contra o Vila. Aí eu fiquei no banco e entrei. Então não deixou de ser marcante, né? Porque quando eu subi o Serra Dourada, eu nunca tinha jogado o Serra Dourada, e aquela época ele quadriculado, era muito bonito, né? Mas quando eu subi o túnel, que eu pisei, que aquela grama cobriu o meu pé, porque nós ralamos, né? Nós ralamos na 104. Agora tá uma teta jogar lá. Agora diminuiu o campo, no nosso tempo era 104. Quando eu subi, que eu pisei, que eu vi o outro gol lá do outro lado, eu falei, meu Deus, que trem longe. E aquela grama pesada, né? Então foi um jogo que marcou, mas um jogo assim, que eu posso citar para você aqui, foi quando foi feita a junção do Pinheiros com o Colorado e fez o Paraná Clube. E praticamente o jogo do acesso foi lá, do América. Nós fizemos uma campanha na Série C muito boa. Nós viemos de um quali para disputar a série C, tipo um torneio para ver quem que ia para a Série C. Aí nós ganhamos esse torneio e nesse jogo nós ganhamos de 1-0 em casa. Então tinha feito aquela junção, formou o Paraná. Então o Paraná é uma potência. Né? Juntou o Colorado e o Pinheiro e fez aquele timaço. E a Vila Capanema estava lotada, que não tinha nem lugar para mais ninguém. E nesse jogo nós estávamos perdendo de 1-0, eu fiquei no banco. Porque ele queria um time mais fechado, ele foi e me tirou. No jogo em casa, no Independência, nós tínhamos mandado o jogo no Independência, hoje é a Arena Independência, está muito bonito lá. E aí, em perdendo de 1-0, ele me chamou.
E aí os caras, assim em cima, porque lá é o nosso sapão mesmo. E aí eu fiz a jogada do empate. E eu lembro ali, nós subimos, porque subia 2, né? Subiu nós e o Atlético. Nós fizemos uma final, nós e o Atlético Goianiense. Foi 0x0 lá no Independência, 0x0 no Estado Dourado, nós perdemos os pênaltis. E eu bati e fiz gol no pênalti. Aí o presidente, a gente lá naquela alegria e tal, e o presidente me chamou e falou assim: Luiz Carlos, mineiro, me chamar de mineiro. Mineiro, você ainda pensa alguma coisa da sua contusão? Eu falei: não penso não. Então, se você pensa, tira, você joga demais. O presidente falou comigo. Eu falei: então eu quero ver essa valorização quando eu for renovar, né? Aí eu falei que eu jogo demais, quando eu for renovar o contrato, eu quero ver se vai valorizar. Então esse jogo marcou. Inclusive depois nós fomos para uma igreja, né? Porque o João Leite era o nosso goleiro. E o Mauro Madureira. Muito forte. O Mauro Madureira era o goleiro de Deus e o Baltazar o artilheiro de Deus. Nós estivemos juntos agora no Congresso de Atletas aqui. O Baltazar veio falar. E aí o João falou: nós vamos na igreja à noite. Eu já estava começando, eu não era atleta de clube. Mas eu estava começando. Futebol, então, a sua. Na verdade, eu já tinha ido numa igreja evangélica, né? Eu sou católico, a minha esposa também. A minha esposa dava aula de catecume lá, acho que é isso mesmo que fala, catequese. Eu ajudava o padre lá na frente, lendo e tal. O padre ia muito lá em casa, eu era bem envolvido, minha mãe estava no coral. E eu já tinha ido numa igreja evangélica, namorei um namorozinho lá com a menina que era da igreja batista, mas aí o pai dela não gostava de preto. Eu falei: não vai dar certo, não vai dar certo, eu não tenho dinheiro para o Michael Jackson, mudar de cor, ninguém queria. E aí, quando eu fui para a América, eu cheguei aqui, o Paulinho, que mora em Indiara, nós moramos juntos, né? Jogamos juntos, moramos juntos. Inclusive eu conheço o Paçoca desde pequeno também. O pessoal fala que jogava mais que o Paulinho, né? Nossa, não vi o Paçoca jogando. Paçoca não é importante esse assunto, não. Cara, a primeira vez que eu joguei contra o Paçoca, eu vou falar a verdade pra você. A gente tem hora que a gente julga as pessoas pelos olhos, mano. E depois que você vê o resultado, campeonato de férias aqui, e todo mundo falava Paçoca, Paçoca. Chegou um gordinho, cara, que rapaz, gordinho, esses caras todo mundo não joga nada, mano. Essa aí é uma Paçoca mesmo. Rapaz, o que é aquilo? O homem era 2 toques na bola, gol. 2 toques na bola, gol. Eu não via dar um pique. Eu só andava com a mãozinha na cintura, só que a bola chegava nele e resolvia, mano. Só que o Paulinho jogava demais. Eu joguei com 2 jogadores craque. Assim, 3. O Ronaldo Luiz e o Paulinho, que depois os 2 foram pro São Paulo com o Tele. E o não vi jogar, mas... O Paulinho, se você deixasse ele pensar 5 segundos, ele desequilibrava. Ele jogava muito mesmo. O Paulinho jogava muito. Então, a gente morou juntos, né? Na época do Goiânia. E foi um tempo bom. Então, assim, um jogo que me marcou foi esse, né? Esse da estreia e esse com a América lá, eles também marcou. Depois nós perdemos o título para o Atlético, nós subimos nós 2, né? Perdemos aqui. João Leite ainda contou para nós que ele lembrou, porque em 71 ele estava no Atlético Mineiro e perdeu nos pênaltis para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Aí ele falou: Luiz, Mineiro, eu lembrei de novo que eu peguei 2 pênaltis em 71, o Atlético perdeu 3, e ele pegou 2 pênaltis e nós conseguimos perder 3. Perdeu 3 pênaltis. Você ganhou algum título? Eu fui campeão mineiro, né? Campeão mineiro, em 93. Deu acesso. Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não dava sorte pra gente, não. Né? Eu tive vários acessos, né? São Paulo, em 95, subimos para a primeira divisão, para a Birigui. Aqui também, para o Campeonato Goiano, né? Subi aqui com o Goiânia, né? Vice-campeão com o Goiânia. Isso em? O Goiânia, fui vice-campeão goiano em 90. Então você chegou a pegar a década de ouro do futebol. Que foi eu falo assim, a década de ouro, da época que não tinha esse negócio de rede social, não. Pegava o Túlio Maravilha no coisa aqui e falava mal do Romário. Pegava o Romário aqui e falava mal do Edmundo. Eu estava ouvindo uma entrevista, assistindo, né? Entrevista do Romário, e ele falando que eles combinavam. Ele, o Renato, o Túlio e tinha um outro. Não sei se era o Bebeto ou se era... Eu sei que era ele, Renato e o Túlio, no Rio, os 3. Eles combinavam de falar. Aí o cara até perguntou: mas e desse aí, quem era o melhor? Ele falou: quem? Você está dizendo? Ele sempre foi. Aquele cara mas ele jogava demais. Ele resolvia. Aquele último terço do campo,
da intermediária ali, um pouquinho, da intermediária para frente, que no último terço do campo ali ele era diferenciado. Hoje, na atualidade, você acha que tem algum Romário no nosso futebol, tanto mundial, hoje, se passa na sua cabeça, você acha que tem algum Romário que fez o Não destaca o Neymar mesmo. Nossa, Brasil não. Não, ele é destaque, né? Lógico, o Romário é o melhor, o Neymar é o melhor jogador que nós temos no Brasil, isso é indiscutível. O Vinícius Júnior tá vindo e tal, mas ainda um pouquinho, tá ele, o Rodrigo, né? Assim, eu acho que quem que poderia, assim, ser esse matador, assim, mais seria o Haaland, né? Ele é um bom jogador, mas assim, porque o brasileiro, ele é diferenciado. Né? O brasileiro, porque o europeu, ele é muito robotizado. Se você pedir o europeu para ficar aqui tocando a bola de chapa na parede meia hora, ele vai ficar meia hora. Eu estou te falando porque na minha escolinha aqui mesmo, eu dando treino aqui, eu vi os meninos fazendo isso. Quando eu falava para eles treinar a chapa aqui, passava 5 minutos, eles já estavam de calcanhar, dando de 3 dedos, olhando para lá e querendo fazer carinha torta. Esse é o brasileiro. Então, o brasileiro, além dele fazer os gols, ele faz com elasticidade, é bonito. Futebol bonito. É bonito se ver. Essa é a diferença do brasileiro. E aí a gente fica tentando, porque parece um paradoxo. Por quê? As pessoas querem que a gente copie a Europa. E os europeus vêm aqui para o jogador brasileiro. Vai jogar lá. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, o que nós precisamos é de seriedade. Isso que a gente precisa. Precisar de mais seriedade. Porque hoje se profissionalizou muito o atleta. Hoje você não vê os boleirão mais, não existe mais, não tem espaço para os boleirão. Então, hoje é extremamente profissional, entendeu? É profissional mesmo. Então, você vê, até esse tempo atrás o Valdo, por que o Valdo caiu tanto? Porque o Valdo saía do CT do Pacaembu e em frente tem um caldo de cana com pastel, ele comia 2 pastéis, tomava 2 caldos de cana. Entendeu? Quer dizer, uma coisa totalmente fora dos padrões do atleta profissional de hoje. Hoje em dia o Pará Não é que você não pode fazer isso, faz isso nas férias, mas ele emprega o campeonato, essas coisas, não pode. Quem tem uma tendência. Não, e quem tem uma tendência, né? De já ter aquele problema, né? Então, não tem espaço mais. Né? Eu tenho uma amizade com ele, eu joguei com o Tarcísio foi campeão mundial com o Grêmio, veio ele e o Paulo César aqui, ele está até na minha foto no celular do Goiânia, de 89, Tarcísio fumava. Eu ia falar isso aqui agora, o Romário tomou até charuto dentro do vestiário. O Edmundo era o único que podia sair fora do concentração para tomar uma cerveja. Entendeu? Então o futebol dos anos 90 não compara com o futebol de hoje. Os caras eram um pouco amador, mas resolviam. É essa questão. Hoje ficou muito profissional e hoje as pessoas, a maioria dos atletas, eles não chamam responsabilidade para eles. Por isso que eu falei, volto a falar, a minha admiração por Neymar dentro de campo é essa, de chamar a responsabilidade. É o que falta hoje, porque é muito profissional, mas falta isso que tinha antigamente. Os caras chamavam a responsabilidade, né? Então, assim, nós ainda somos. Eles estão todo mundo correndo atrás de nós. Ainda estamos olhando pelo retrovisor. A gente não pode incomodar com isso, mas ainda estamos olhando pelo retrovisor. Vai chegar uma hora que nós vamos ajustar essa seleção e esse tipo vai vir. Vai, se Deus quiser, vai vir. Fala um pouquinho para nós sobre qual que é a sensação de ganhar esses pinguins aqui, não é para qualquer um, não, filho. Na verdade, era o maior prêmio do futebol goiano, né? Nesse tempo era o maior prêmio do futebol goiano. Eu acho que hoje ainda tem aquele encontro de escolher os melhores, né? Reúne, tem um jantar, acho que tem. Vários estados fazem isso, né? Então, o nosso contexto era assim, você ganhava o pinguim de bronze com o melhor da rodada. Então, cada rodada tinha seleção da rodada. Então, você ganhava, se você for o melhor da rodada, eu tenho a gravação, tem tudo, né, eu recebendo ele. E no final do ano, então, via aqueles que foram mais na rodada, de cada rodada, que ganharam mais rodada, e aí no final ele era o melhor da posição, né? Então, no final do ano, eu ganhei, e a história é muito interessante, porque eu ganhei o pinguim de prata, né? A Antártica, que
que patrocinava. Então a Antártica ia lá no clube que você jogava, lá na cidade. Então eu tenho a gravação lá em Santa Helena, eles me entregando, a minha esposa não podia ir, eu pedi o pastor onde eu congregava para me entregar. Aí chamei, era muito querido pelo plantel, né? Eu era capitão do time. E aí os amigos foram, aí eles foram que tinha cerveja também, né? A Antártica levava cerveja, levava agora na Antártica e levava cerveja para eles, né? E aí eu, em 97, acabou o Campeonato Goiano, eu fui para Sergipe disputar o Campeonato Sergipano. O Sergipe tinha ganhado 6 anos consecutivos. Ele estava indo para o 7º título. E eu cheguei, eu falei, eu sou muito perfeito. Eu cheguei e perdi o título. Perdemos com confiança. Aí lá em Sergipe, eles tinham tido a festa aqui dos melhores. Aí me ligaram. Falou, onde você está? Eu falei, eu estou em Sergipe. Eu acertei com o Sergipe, o Hospital Brasileiro da Série B e o Campeonato Sergipano. Ah, porque você ganhou como o melhor camisa 10 do ano, né? E aí eu não pude vir para a festa, que eu estava em Sergipe. Foi o ano que os meninos nasceram gêmeos. E eu vi o parto, né? Na segunda-feira. Na quarta eu viajei para estrear. Aí o que aconteceu? Teve um incêndio na rádio, Brasil Central. O Evandro Gomes, o comentarista, né? Ele falou comigo, quando eu liguei para ele, ele falou que o meu pinguim de prata estava no incêndio. Que eles tinham guardado para mim, porque eu não pude participar da festa, né? Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu acho que ele queimou isso, junto lá. Porque quando a gente encontra, ele fala, né? Então, ele podia estar mais zelado, mas eu deixei lá, você perdeu a plaquinha aqui, que a plaquinha tem falando aqui. Que vale a informação. Melhor, eu lembro certinho dos gols, lembro de tudo. Eu lembro dos gols. Foi um ano que eu acho que eu fiz 7 gols no Campeonato Goiano, porque eu não fazia muitos gols, mas eu fazia 6, 7, era minha média, mas eram de bela feitura. Meus gols sempre foram muito bonitos. De falta era o meio batedor de falta. Eu era o meio, não, era o batedor de falta. Eu fiz 2 gols do Fantástico, aqui no Serra Dourada. Que, igual hoje voltou, né? Passo os gols todos, depois eu passo mais bonito. Aí eu cheguei pisando em Belo Horizonte, pisando na ponta dos pés. O Eduardo, me lembro, estava quase um timaço, né? E o Eduardo estava, acho que quase 1000 minutos sem tomar gol. E aí no Clássico Gogó, que é Goiânia e Goiás, aí eu fiz o gol nele, foi o gol mais bonito, fantástico, só que nós tomamos de 4. Ou 4 para o Goiás. Mas eu fiz o meu comercial. Passou do fantástico. Bacana. E quando terminou a carreira assim, já estava ingressado na igreja? Aí nesse ínter eu me converti, eu já me transformei até de Cristo, aí eu trouxe comigo o seguinte, todo clube que eu for, eu quero ajudar os mais novos. Né? Porque começa a sonhar e aí de repente a cabeça começa, né? Valorizar aquilo tudo. E aí eu comecei, as reuniões dos atletas de Cristo eram na minha casa, eu entregava uma Bíblia todo jogo, eu ia no banco de reserva, entregava folhetos evangelísticos, e Deus começou a falar forte no meu coração sobre o chamado pastoral. Só que eu não tinha entendimento, né? Eu pensava assim, parar de jogar e continuar fazendo o trabalho dos atletas de Cristo, mas como treinador. Eu achava que eu ia ser treinador, eu tinha vontade de ser treinador. E praticamente quase todos os times eu fui capitão, então eu tinha muita facilidade de costas de posicionar os caras. Às vezes o time vinha 4-3-3 ou 4-4-2, eu transformava o nosso time também, posicionava os caras, falava, bate você com o lateral e entra um volante para dentro para fazer a sobra, os 2 zagueiros pelos 2 meios. Então eu tinha essa facilidade. Armava rápido. Né? Armava rápido. Aí, e Deus foi falando. Aí quando Deus começou a falar comigo, e eu dando palestra, era convidado para pregar, para falar em escola, para jovens. Eu sempre gostei muito de crianças, de jovens. E eu pedi a Deus uma confirmação. Eu falei, Deus, se o Senhor está me chamando mesmo para isso, para um chamado pastoral, eu quero que o Senhor confirme comigo em 3 cidades diferentes. Eu quero ir para 3 cidades diferentes que eu for, eu quero que o Senhor use alguém para falar comigo. Mais ou menos igual o Gideão. Quando Deus chama ele para aquela função, ele fala assim, Deus, se o Senhor está me chamando, amanhã eu quero chegar de manhã e a grama está toda molhada e a lã seca. E quando ele chegou lá, estava assim. Aí ele falou, Deus, o Senhor não vai ficar com raiva de mim não, né? Mas eu ainda preciso, eu quero o contrário agora. Eu quero chegar amanhã
e a lã está molhada e a grama seca. E ele chegou lá e estava assim. Então eu pedi essa afirmação e Deus foi usando. Deus usou um pastor, do nada. Eu fui pregar numa fazenda, assim, no culto da fogueira, para jovens. E quando eu terminei de pregar, a gente foi lanchar, ele me puxou, pastor Paulo. Ele falou assim: Luizão, você tem um chamado, você tem o dom da palavra. Eu fiquei caladinho, guardei para mim. E aí vários pastores tentando me consagrar, porque a maioria das igrejas pentecostais usavam muito isso, né? Consagrava a pessoa, chamava a pessoa, ungia com óleo e consagrava ele. Eu não queria assim, eu queria estudar. Eu sempre quis assim, que a igreja que eu pastorei, ela saiba onde eu quero chegar. Eu quero mostrar para ela o norte, eu quero chegar ali. Entendeu? Então, a gente tem que se preparar. Tudo tem que se preparar. Eu nunca fui na gira de futebol, nunca fui Miguel. Eu sempre treinei. Eu não era o primeiro, mas também não era o último. Eu estava dando tudo que eu tenho, mas eu era o intermediário. Então hoje eu ainda tenho um fôlegozinho com 60 anos e ainda bato bem na bola, por isso, por essa disciplina, né, que eu tive antes. Então você tem que se preparar. Você não pode chegar só no vamos ver. E aí eu fui para Maringá em 96. Eu disputei o Campeonato Goiás Jataiense, fizemos uma boa campanha. E eu fui para Maringá, em 96. Isso você ainda estava jogando ainda. Estava jogando. E aí, Deus usou uma irmã lá. Eu quero orar por você. Eu falei, ora. E eu nunca falei nada com ninguém sobre chamado. E aí, ela falou assim, depois que acabou de orar, falou assim: olha, Deus tem um chamado para você. Amém. E aí faltava uma cidade e Deus usou o pastor. Foi muito interessante a minha chamada, porque o pastor que está lá em Nazário, pastor Ari, ele era pastor em Morrinhos. Eu firmei o Guaradi em Morrinhos e fiquei rodando. Né? Em 95 eu negociei meu passe com a América, abri mão do meu fundo de garantia e peguei o passe. Então eu fiquei livre. Aí eu mesmo negociava, então eu fiquei rodando. E aí o pastor Ari falou: rapaz, eu tenho uma igreja ali. Você pregou lá na igreja com o João, o pessoal gostou demais, você não quer assumir lá? Eu falei: Ari, eu tenho que colocar diante de Deus, Deus tem falado comigo no chamado, mas eu estou esperando a resposta de Deus. Converse com o meu pastor. Eu congregava na igreja, eu era presbítero já. E ele conversou com o pastor, falou: não, Luiz, ele tem um chamado mesmo, pode convidar. Eu abro mão dele. Com o coração apertado, mas abro. Eu falei: olha, Deus falou com vocês tudo, mas quem é interessado sou eu. Deus tem que falar comigo. Vai falar com você, com ele não vai falar comigo, sou interessado? Então eu falei: estou esperando Deus falar. E num culto, foi interessante, eu estava de férias, né? A gente viajava muito, raramente eu parava para estar no culto, viajando, concentração. E aí a minha filha dos gêmeos pediu para ir no banheiro. E eu fui levá-la no banheiro e eu vi os meninos jogando bola na hora do culto, na quadra. E eu chamei os líderes, falei: só aquilo lá está errado. Né? A mãe deixou vir para o culto. Se eles quebrar um braço ali, a mãe falou: mas que culto é esse? O meu filho vai e volta com o braço quebrado. Agora, depois que acabar o culto e brincar, não tem problema, na hora do culto. E nisso, eu acabei gastando um tempo que acabou o culto. Estava no final, acabou. E aí quando eu voltei, minha esposa falou: amor, o pastor perguntou quem queria receber oração para ir na frente, porque a gente estava angustiado. Eu estava recebendo convite para jogar, mas ainda com aquele ponto de interrogação do pastorado. Né? E aí eu falei: não, mas não tem problema não, o pastor passando assim. Eu falei: pastor, por favor, você pode orar com a gente? Ele falou: posso. Aí eu fiquei entre dois bancos assim, o pessoal saindo da igreja, acabou o culto. Ele veio e ficou em pé, eu de um lado e minha esposa do outro. Aí ele orou, falou assim: vocês têm algum pedido específico assim para orar? Eu falei: não, a gente tem uma questão aí diante de Deus e só isso. Não falei o que era. Aí ele abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, tinha uma nota de R$10. Eu pensei, a minha esposa pensou, só que nós não falamos nada. Eu pensei: só falta que ele me desse R$10. Aí ela pensou uma coisa, depois nós comentamos, né? Ele falou assim: eu estava num congresso em Manaus, de pastores, e esses R$10 estavam no bolso da minha bermuda. E a gente brincando lá na água, numa água corrente, assim, numa hora de livre, esses R$10 estavam no meu bolso. Eu comecei a procurar, eu disse: pastor, por que isso? Você não acha esse dinheiro aí não?
Ele falou, não, eu não preciso dele, é a experiência minha com Deus, eu quero achar esse dinheiro. E aí, não achou, voltaram, aí teve a palestra, à tarde, aí livre de novo. Normalmente uma palestra de manhã, livre, depois almoço, uma palestra à tarde, livre de novo. Eles voltaram para lá. Quando ele voltou, tinha uma sombra da árvore e uma galha assim, os R$10 veio e ficou na galha. A água bateu e ele veio e abraçou um galinho, e aí ele começou a gritar, aqui, achei, eu te falei, é minha prova com Deus, e tal, não sei o que, isso ele contando pra gente. E eu e a Cláudia, sem entender nada. Aí ele falou assim, só que eu falei para Deus que esse dinheiro não é meu, para ele me mostrar quem que eu tenho que dar a ele. Eu já tentei dar para... Domingo passado eu tentei dar para uma pessoa, Deus falou que não era. Eu já tentei dar para outra pessoa, Deus falou que não era. Mas hoje, Deus falou que é para me dar esses R$10 para vocês. E com ele, Deus está dizendo que ele que sustenta vocês. Vocês podem ir. Só isso que ele falou. E aí nós três abraçamos chorando. Acabou, e eu cheguei em casa e falei para o pastor, eu aceito o convite. A partir de hoje eu não sou jogador mais. Cara, eu vou chamar Não, o Livaldo Nancuna me ligou, o Novo Horizonte já fez um timaço, veio o jogador do Santos. Eles foram 2 vezes vice-campeão goiano. Ele falou, olha, eu vou te pagar 10 mil, era dinheiro demais. Ele falou, se você falar que joga meio tempo para mim, certo, porque ele tinha sido meu treinador, ele não tinha meio. Sabia da sua qualidade técnica. Sabia da minha qualidade, ele queria um meio. Eu falei, não, eu não sou jogador mais. Porque também não adianta, depois que veio um chamado. Não. Eu não tive peso nenhum. Eu fui muito convicto, assim, sabe? E o pior você não sabe. Eu não trabalhava, assim, outro serviço, né? Eu tinha uma reservinha, eu tinha comprado uma casa lá em Morrinhos e tinha uma reservinha. A minha esposa não trabalhava, eu já tinha os gêmeos e a mais velha. E falei, parei de jogar. Aí eu fui para o seminário estudar, a igreja me ajudou, Deus levantou uma família que me sustentou financeiramente, assim, me ajudando. Aí eu passei no concurso, lá de Morrinhos, eu era concursado do município, né? Inclusive até um amigo do nosso prefeito, 13 anos. 13 anos. Todo, né? Eu fiquei 7 como pastor e 6 como jogador. Meu último ano foi Morrinhos. Lá eu parei. Foi essa chamada. E aí estou aí há 25 anos como pastor. E como o senhor conheceu a ideia? É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que saem de fora. Como você chegou a ideia foi interessante. Eu passava aqui para estudar em São Luís, porque eu comecei fazendo um seminário teológico em São Luís, muito perto. Na faculdade? Lá de São Luís. Nós tínhamos uma extensão que chama CTM, Curso Teológico com Módulos. Justamente para aquela pessoa que trabalha e no final de semana ia estudar. Então eu passava aqui, para você ter uma ideia, o caminho de andar era terra, era tudo terra. E tinha uma padaria acima do Banco do Brasil ali. E eu gostava da mini pizza dali, eu e minha esposa, então nós sempre deixávamos para comer aqui. Só que eu já tinha vindo aqui, nós fizemos um acampamento de jovens da região, aqui na Pecuária. Eu fiquei numa amiga da minha esposa, que morava em Edéia, aqui para baixo aqui da Sovegel. Ela morava ali, ela faleceu, essa menina. Elas estudavam juntos na faculdade. Aí ela viajou e falou, a minha casa está lá, nós íamos na casa dela. Só que eu não conhecia a igreja. Eu sou amigo do Lu. O Lu, que foi sócio do Assis, da serralheria. Então nós somos muito amigos do Lu. Então eu passava na casa do Lu, ia lá, lanchava com ele, aí eu ia, voltava, mas não conhecia a igreja. E a ideia foi interessante, porque em 96, um dos gols mais bonitos que eu fiz foi contra a Edéia. Eu estava jogando com o São Luís, a segunda do Campeonato Goiano, a segunda divisão do Campeonato Goiano. Uma das poucas vezes que eu disputei segunda divisão. E lá em São Luís eu fiz um golaço, lá no trinco contra a Edéia. E depois nós subimos aqui, para a primeira divisão. Acho que foi o último ano que, acho que era chamado Sudoeste. Não, era o Campeonato Goiano. O time aqui chamava Sudoeste. O time de Edéia. Acho que foi o último ano que eles disputaram a segunda. E eu tinha tanta certeza, nós podíamos perder de 5 aqui. Nós perdemos o jogo aqui de 2-1. Mas nós, até com 5 depois, nós já subimos nós e eles do Rio, para a primeira divisão. Então a ideia foi entrando assim, no meu caminho. Só que para vir para cá,
eu estava em Anápolis, né, 6 anos pastoreando em Anápolis, e aí foi interessante, eu tinha 3 igrejas que me convidaram. Aí eu fui orar para ver se era hora de eu sair de Anápolis. Ideia, nem estava sonhando ideia. De repente, o presidente da região de Edéia, da nossa denominação, me ligou. Falou, o pastor Sérgio está saindo da igreja de Edéia. Você não quer ir lá conhecer? Eu falei, não, eu vou lá pregar. Independente de qualquer coisa, eu vou lá. Ele falou, não, porque você está de férias. Eu falei, não, eu estou em Caldas de férias, mas eu vou lá. E eu vim pregar. No primeiro dia que eu vim pregar, no sábado, aí eles tinham arrumado até um hotel para mim aqui, ali de frente à Assembleia, como é que eles chamam? Roma. Eles tinham arrumado, eu falei, gente, vocês estão querendo me agradar, não é? Então me leva para casa de alguém. Eu não gosto de hotel, não. Hotel é que eu era jogador. Agora eu sou pastor. Eu gosto de estar na casa de alguém. Dormir no chão lá, com o colchão. Eu gosto de fazer de amizade, eu gosto de relacionar. Só que aí eu tinha que voltar para Caldas, porque minha filha ficou, porque a namorada do Anderson, meu filho, veio. Então veio os gêmeos, a namorada e minha esposa, no sábado. Aí eu voltei para Caldas. Depois voltei no domingo à noite. No domingo à noite foi aquela paixão. Eu já queria fazer uma assembleia. Eu falei, não, gente, eu nem falei para a igreja de Anápolis que eu estou pensando em sair. A gente é adulto, vamos orar. E aí, fomos colocar diante de Deus. Eu estou lá e falou, pode levar seu nome? Porque tinha um outro pastor, né? Também que veio visitar. Pode levar seu nome para a assembleia? Eu falei, pode. Aí, foi unanimidade. Eu ganhei todos os votos. Não teve como. Aí eu até falei Já nessa igreja que o senhor estava hoje. Aí eu falei, e agora, meu? Tem que ir, né? Vamos mudar de novo. Não, a gente já tinha entendido que era hora de sair. Só que quando nós sentimos que era hora de sair, a minha filha passa no mestrado da UEG, o Anderson estava jogando no Anápolis, e a outra menina do Gênero, que é a professora de inglês, está aqui hoje, dava aula lá de inglês. Eu falei, está na hora deles morarem. Nós vamos embora só nós dois. Foi o que eu falei, porque os 3 meninos são do louvor. Eles tocam e cantam bem, né? E eu falei com a igreja, falei, ó, se vocês estão pensando que meus filhos vão vir, não vão vir não. É só eu e a esposa. Não, a gente quer o Senhor. E aí eu vim. Aí cheguei aqui, eu acho que já era um sonho, né? De construir, derrubamos aquele templo antigo. Então aquela reforma da igreja foi administrada pelo senhor, então? Foi já na minha gestão. E me chamaram, eu tive que ouvir isso. Cuidado com esse neguinho, ele vai embora, vai deixar nós tudo endividado. Foi. Eu ouvi isso. Então chegou. E aí, quando eu terminei, eu falei, o neguinho não foi embora, e a igreja não deve um real. Tá bonito. Tá bonito. Agora é mexer lá atrás e para ficar bonito, volta lá na frente, né? Porque o tempo ficou muito bonito. Graças a Deus, agora recentemente colocamos o ano passado a energia solar, ficou 34 mil da casa pastoral e da igreja, pagamos à vista. Graças a Deus pagamos à vista. Nossa igreja é muito bem administrada. Nós temos toda uma liderança. Eu sou presidente, mas eu tenho toda uma liderança comigo. Eu tenho o vice-presidente, tenho o diretor do patrimônio, tenho o segundo diretor do patrimônio, tenho o tesoureiro. Então, uma igreja séria, o pastor não perde dinheiro. O pastor não perde dinheiro. A igreja séria é a liderança que administra. O pastor sabe do papel dele. Eu, particularmente, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu não gosto de tijolo, não gosto de mexer com o patrimônio. Então eu tenho a liderança que cuida disso. Então eu gosto de mexer com gente. Quando tem gente, eu gosto de estar no meio. É bacana. E Deus tem abençoado a gente muito assim. Hoje minha esposa é coordenadora na cidade, né? O Anderson também hoje está bem encaixado. A menina passou no concurso em primeiro lugar. Fez P10 sem eu saber, eu não sabia. Passou em primeiro lugar. Tá bonito, todo mundo ficar perto também. Só agora tá a menina que passou no concurso lá mais velha, né? Que eu casei ela sábado retrasado. Ela mora em Brasília, a Camila. Essa acompanhou toda a minha carreira. Essa é boleirona. Essa entrava no campo. Se quiser saber do Cruzeiro, do sábado do Cruzeiro, só perguntar para ela. Aí é bacana. Ela sabe tudo. Eu também tenho uns 5 anos também, que você falou do básico, ela sabe tudo. Você podia ser mais, assim, cuidar mais da sua filha. Básico não, coitado. Demais. Você vai entrar pela casa. Você gosta, né? A fazer família dele. E o pior que é o seguinte, cara. Pai desumano. Eu falo e muita gente não acredita. Foi uma coisa que eu nunca incentivei. Nunca incentivei do nada, tá a mãe dela de prova, ela mesma, nunca. Do dia pra noite, eu falei assim, pai, eu quero a carinha do Vasco. Eu olhei Isso é interessante.
Porque eu fui comprar a camisa do Cruzeiro para impressionar os dois, gente. Né? Time grande, a camisa acaba rápido, né? Então chegou lá, não tinha camisa do Cruzeiro. O Anderson veio do Flamengo. O Anderson sabe nem aquela sobre o Flamengo, não sabe nada do Flamengo. Mas é flamenguista. E a Ana Cláudia viu a do Palmeiras. Hoje ela é sócia do Palmeiras, tem diploma do Palmeiras. É palmeirense, cruzeirense, nós três e eu minha esposa, mais parece aquilo, acho que ela é um time. Lá em casa, quando eu chego a cair de vaso, eu já dou um grito no portão. Tem flamenguista lá? Minha mãe, só ela. E eu tenho uma de 5 anos e uma de 2. E a de 5 e de 2, acho que só o Reicinho que conhece assim pessoalmente. Agora aqui eu tenho meus parceiros, né? Eu tenho o Mineirinho. É a turminha do Cruzeiro aqui. E agora um que chegou. Ele trabalha lá na Votorantim, até eu fui dar uma palestra lá sexta-feira retrasada. O filho dele é muito bom de bola, Pedro. E o Pedro esteve lá em Minas agora, participou de um lá na Toca da Raposa. O cara até elogiou ele, e ele teve o seu Lopes, que é o antigo, camisa 10 antigo Cruzeiro. Aí perguntou de mim, falou, não, conheço o Luiz Carlos Mineiro. E aí ele tirou foto com ele lá e tal, ele ligou pra gente, ele estava lá em Minas. Bacana. Reicinho, e aí, a gente comprar uma moto, a gente comprar onde? Vamos dar um salve lá no nosso amigo tio Wilson. Galera, você que tá a pé, tá aí só andando de bicicleta, sonha em conquistar alguma coisa, cara, nós temos um parceiro aqui, Jorge, da distribuidora, ele tá lá com a Aurora Motos. Galera, facilitou. Hoje em dia, antigamente tinha dificuldade para comprar uma moto, você sair do a pé. Hoje em dia não tem dificuldade nenhuma. Você parcela, você compra com a entrada baixa, não tem erro. As velozes é as que mais saem, mas eles não trabalham só com elas não. Tem todo um catálogo lá, quem precisar de uma motinha. Boa moto, viu? Boa moto, né? Eu dei uma pra minha filha. Você deu uma pra ela? Dei uma pra minha filha. Show de bola. Essa moto ela faz quase 50 ou mais de 50 por litro. A minha filha está com ela em Brasília, porque ela trabalha na escola, professora também, né? Em casa são 5 da educação. E o marido dela também é professor, e a noiva do outro é professora. E ela comprou a Veloz. E se você quer ficar com o shape montado, vai aonde? Elite, Academia Elite, nosso amigo Alexandre. Mandar um abraço pro nosso amigo Alexandre. Mandar um abraço também pro nosso amigo Luquinha da Arte Móveis. Um abraço também pro professor Ricardo, que disponibiliza esse espaço aqui maravilhoso pra gente, com ar-condicionado, toda essa estrutura aí. Queria agradecer mesmo. Hoje nós vamos realizar o sorteio, viu, galera? Você quer realizar agora? Vamos fazer aqui antes da gente dar os agradecimentos finais. Da WR Imports, aqui nossa maquininha. Não foram muito compradas, né, Lucas? Mas o som comprou, foi de bom coração. Foi para ajudar. E aí logo mais também nós vamos fazer outro para nós dar um up no programa aí, que a gente precisa de algumas coisas, é muito caro, podcast é caro. Não é fácil. Mas vai em frente. Não pode desistir, né? Desistir. Deixa eu comprar e tirar. Pois é, eu tô balançando aqui para ele tirar, vou levar ali mais perto do pessoal dele. Tá os papelzinhos tudo aí, ó. Dá uma conferidinha aí. Tá tudo legalzinho. Vou levar o pastor tirar aqui. Pastor, tira o pastor na igreja. Fecha os olhinhos. Enfia o dedinho e tira ele. Bacana. Vou ver quem foi sorteado da vez. Olha aí. É ele. Esse aqui é ele, é o cara. Adelson Rodrigues, inclusive meu padrasto, que é lá de Morrinhos lá, comprou lá. Parabéns aí. Ganhou uma uma conferida certinho. Opa, segura. Tem garantia, viu, Adelson? Tem garantia. Sempre que a vida amorosa não tá boa, hein? Fala isso não. Conferidinha aí. Bacana. Brincadeira, né, Adelson? Falando que é de morrinho, gente boa. Pior que é verdade. Uma máquina perfeita, viu? Uma máquina muito top. Eu uso essa máquina lá, pastor. Se um dia você precisar de uma maquininha para estar fazendo uma barbinha, dar uma ajeitadinha, até um pezinho no cabelo, essa Dragon aqui, ela é a top, cara. Ela é a top e cara, muito obrigado por ter participado do nosso sorteio. Apesar que a gente fala que é por um valor simbólico, mas um valor simbólico muda muita coisa, ajuda bastante coisa, dá um estudo, né? Comprar um E ele tá por trás também disso, né? Atitude, né? Isso é bastante demais.
Vamos pôr aqui, o Gleici vai estar fazendo a entrega para ele, vai tirar uma fotinha para ele, vai dar lá no Ideia Podcast, tá? Vocês acompanham, dão um like lá, logo mais tem mais sorteio, gente. A gente não vai parar por aqui. Os patrocinadores nossos aí, quiser sortear alguma coisa, quiser mandar pra gente, que manda que a gente sorteia para esse público maravilhoso que a gente tem aí. Pastor, a gente está aí para agradecer ao senhor mais uma vez, ter aceitado o convite, ter vindo aqui bater um papo com a gente. Eu sei que a gente não falou nem um pouquinho ainda, tem muita história ainda. Essa é a primeira, mas não é a última vez. A gente pede sempre para o convidado estar olhando para aquela câmera ali, mandando um recado, tanto quanto para o pessoal aí que está vindo para o futebol agora. O pastor tem bastante experiência, uma palavra de conforto também para as pessoas que estão ouvindo ali, porque eu acho que é uma palavra de conforto vindo de um homem de Deus experiente, um atleta de Jesus, né? Muita sabedoria, tem uma caminhada muito grande aí. Isso aqui, como diz, esse conselho aí, se for ir no merchan, você vai pagar muito caro. O pastor, ele vai dar totalmente de graça aqui, bom coração, e vai mudar muito a sua vida. Manda um recado lá, pastor, pra gente. Você que está nos acompanhando e que está sonhando como um dia eu sonhei, algumas coisas são importantes. A primeira delas é a obediência aos pais. Seja obediente aos pais, porque se tem alguém que ama você e que é o representante de Deus na sua casa, são eles. E coloca a sua vida diante do Senhor, para que Ele te direcione. E depois disso, você sente realmente esse desejo, essa vontade de, independente de ser um atleta, de ser um juiz, de ser um piloto de avião, a profissão ela é irrelevante. Aquilo que você tem vontade de ser, lute por isso, lute por isso. Não se entregue nas dificuldades, né? Todo segmento tem dificuldade. Eu tive dificuldade, acabei de compartilhar aqui que cheguei a ficar 3 meses sem receber, mas isso não foi dificuldade para impedir de realizar o meu sonho, né? Então, as dificuldades elas precisam nos fazer fortalecer ainda mais o nosso sonho, porque é na dificuldade que a gente vê realmente aquilo que a gente quer, né? Se você na dificuldade já está entregando os pontos, então é melhor você procurar outra coisa para fazer do que isso que você está achando que vai ser sonho. Mas se você tem um sonho de ser atleta, treine, ouça o seu professor, ouça ele, ouça o que ele tem para te falar. Eu não batia na bola como eu bato hoje, né? Mas teve um professor que falou comigo: você chuta com a perna solta, prende a sua perna. E foi assim que, ouvindo, eu aprendi a bater na bola, né? Então, ouça o seu professor, ouça o que ele tem para te dizer, pode ter certeza que ele vai te passar boas instruções para que você conquiste aquilo que você está querendo conquistar. E nunca olhe para as pessoas como considerando você superior. A Bíblia diz que eu preciso considerar as pessoas superiores, né? Então, seja simples naquilo que você faz. Eu tive um treinador que falava: Luiz Carlos, não complica o que está fácil. Então, não complica o que está fácil. Deus te abençoe. Pastor, já fala também para nós aí que dia que é o dia das reuniões lá da sua igreja. Fala para a gente. Então, na terça-feira nós temos uma live, um estudo da palavra, né? A gente sempre busca um tema. Esse último tema eu estava falando sobre casais, erros e acertos, né? Na família. E toda terça-feira, 19h30. E na quinta-feira nós temos o culto presencial na igreja, 19h30, é o culto de oração. Hoje nós tivemos culto de oração, o sinal foi muito bom. No sábado nós temos o culto dos jovens, às 20 horas. E no domingo pela manhã, às 8h30, nós temos a escola bíblica, né? É uma escola mesmo, só que a gente estuda a palavra, né? Então, desde do maternal até os adultos, cada faixa etária, estudando a Bíblia na sua linguagem de entendimento. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto que a gente intitula culto de louvor e adoração. Essa semana, agora, domingo, é culto de ceia, a nossa segunda ceia, né, do ano. E você que está acompanhando aí, faça uma visita. Eu gosto de dizer que a igreja tem a minha cara, é só não estar preta, mas ela tem a minha cara. O que é a minha cara? Apaixonado por Deus, vontade de servir a Ele e feliz em servir, na simplicidade. Essa é a nossa cara. Vai.
Muito obrigado mais uma vez, pastor Luiz Carlos, por ter tirado um pouquinho do seu tempo. Muito feliz, mandar um abraço para o Pino Saquinho, um dos nossos patrocinadores também. Tá contundido, Tá contundido. Depois daqui no final, daquele campeonato lá, estamos juntos jogadores contundidos. Eu achei que ele tinha tremido para jogar contra nós lá, mas estava sentindo. Vai lá, Paulo, usando a bola. Falando em já passaram um time lá, já para a próxima etapa? Já passou uma galera lá por férias, terminou a fase de grupo aí, começou agora as quartas de finais começou, passou uma galerinha bacana, time muito forte, cara. Eu tava com o treinador de um time lá, os meninos fizeram o convite, até mandar um abraço pros meninos. Infelizmente a gente ganhamos só num jogo, não passamos para o próximo vídeo, não. Nós vai vir forte. Esse ano nós vai vir forte, eu já tô de olho no treinador e já passou no meu lugar. Que eu vou voltar a jogar. Mas passou os times aí para final, a galerinha aí, eu não vou falar os nomes do time que passou para as partes finais aqui, porque hoje teve jogo, às vezes eu falo um time que até já foi desclassificado. Próximo podcast a gente vai estar informando certinho, mas tem um Titanic lá que passou, os meninos lá do GMI lá, time forte do GMI. Também parabenizar os meninos lá, né? Um deles lá foi agora, assinou com um time, com um contrato com um time lá. Tem alguma informação, Paulinho? Deve ser o Jackson. É tudo igual os dois. Na verdade os dois fechou, um como atacante e outro como zagueiro. Foi, fecharam lá, parabéns para vocês, mas dois atletas que estão levando o nome da cidade aí, né? Levam o carinho da gente lá. E o campeonato de férias, para quem quiser ir lá dar uma moralzinha, porque aquele ginásio aí não é antigamente não, Luiz. Você foi lá? Não. Caramba, cara, o trem tá tremendo. O trem tá dando medo de jogar. Eu tô pensando em voltar a jogar no meio do ano, mas acho que eu não tenho esse pique mais não. Não dou conta não. Mas quem quiser lá dar uma acompanhada, vai dar uma acompanhada lá. Esse mês também é o mês de carnaval, né, cara? Acho que não saiu programação da nossa cidade ainda, se vai ter alguma coisa, se não vai ter. Se for que a gente vai informar na quinta-feira que vem, né? Tudo bacana. Quero agradecer mais uma vez aí o Thiago, né? Tá ali cansado, tá cansadinho, né, Thiago? Trampou o dia inteiro. Uma pouquinho também tá mandar aí, tá junto com nós aí sempre, né? Muito obrigado, parceiro, por estar aí fortalecendo a gente. Mais uma vez agradecer o pastor aí por ter vindo aqui sentar nessa mesa. Como eu falei que o senhor é a primeira, mas não é a última, tem muita história ainda pra gente rodar aí. Mais uma vez, é isso aí, meu parceiro. Mais um episódio, estamos juntos aí, professor. Muito obrigado mesmo. Vai ter uma próxima aí. Não fica falando disso não, para me agradecer não, é um privilégio. Nossa, isso é muito bacana para nós, porque quando a gente viu que era o senhor que ia vir, né? Nossa, o trem tá pra frente, ó. Muita gente elogiou mesmo, falou, caramba, é uma pessoa que vai ter vai agregar mesmo. Como diz, um chão bacana, tem muita história para contar, uma pessoa humilde, muita gente boa. Eu mesmo gostei da programação da sua igreja, vou estar levando a família para visitar lá, você vai gostar lá, porque espaço para criança é maravilhoso. A gente vai para assistir um culto, os filhos não deixam. Espero que o Luiz também me acompanhe aqui por lá, porque a gente vai mais ou menos assistindo lá. Um dia tem que experimentar do meu churrasco. Que é outra habilidade. É outra habilidade. Dá uma toque fofinha lá que é. Não, vai ter. Nós vamos organizar aí ou pro meio do ano, ou pro final do ano, o mais breve possível. A gente vai fazer um futebolzinho com os amigos do Ideia Podcast. Não, mas eu vou levar vocês lá antes. Churrasco não quero explicar isso dele. Churrasco eu quero só nessa palavra final fazer uma menção aqui, porque em 95 nós temos uma base aqui para jogar o Campeonato Paulista, e o pessoal fala, esse pessoal de Goiânia aí, ó, não ganha o Campeonato Paulista não. Nós subimos o time lá. E para mim, particularmente, foi assim, uma coisa especial, porque foram 38 partidas. 19 no primeiro turno e 19 no segundo. Eu fui um jogador que joguei todas. E é interessante, eu tomei um cartão amarelo na primeira partida e um na segunda. Eu joguei 36 partidas com 2 cartões. E no final nós subimos o time, desfilando com o bombeiro. Eu fui o único jogador que recebeu o prêmio integral. Porque eu joguei todas as partidas. Então foi assim, um ano bom, o Campeonato Paulista é forte, né? Muito nós forte. subimos o time do Bandeirante para a primeira divisão, então queria só destacar que foi uma coisa que marcou minha carreira, né? Nossa, Assim, se marca mesmo. Uma lembrança Você fazer um corte desse aí, então. Desse aí, Marcado. Eu queria também falar
Quem tiver interesse de ser um colaborador, um patrocinador da gente aí, vamos estar dando uma forcinha. Nossos preços ainda são simbólicos até a gente conseguir comprar nosso material. Participa aí, galera, também, comenta, curte, segue nossas redes sociais aí. Vamos falar uma coisinha, mandar mais um abraço. Um abraço pro Mateusão também, que ficou faltando aquele abraço, né, Mateusão? Um abraço pro meu irmão Márcio Vinícius também, que fizeram nosso banner. Que isso? Próximo podcast, nosso banner tá aí, viu, galera? Mandar um abraço pro cara lá da Gráfica Ideia também, que tá fazendo banner lá, né? Tá ficando pronto. Bacana. Eu posso mandar um beijo? Boa, à vontade. Esse ano eu faço 36 anos casado, agora dia 18 de abril, né? Juntando namoro e noivado, acho que 40, 41 anos juntos com a Cláudia. Minha esposa é uma guerreira, uma pessoa especial e me deu 3 filhos maravilhosos, a Camila, o Anderson e a Ana Cláudia. Então, um abraço para todos e sabe o carinho, tanto que eu amo vocês e o tanto que vocês são importantes para mim, para o meu ministério, para a minha vida como pastor. Bacana. Quer mandar um abraço para alguém? Hoje não, mano. Hoje não vai lembrar da turminha? Hoje não. Galera, então é mais isso aí. Quero agradecer vocês mais uma vez por acompanhar o Ideia Podcast, mais uma quinta-feira. Quinta-feira que vem tem mais. Se você quer trocar uma ideia? Vem no Ideia Podcast.